Por fim, mas não menos importante, seguimos para o nosso último orador, como a minha colega Patrícia referiu, o senhor engenheiro Hugo Dourado, a quem aproveitamos para cumprimentar e agradecer a presença e disponibilidade. A sua intervenção enquanto orador será bastante pertinente, concedendo-nos a sua experiência pessoal enquanto turista. O senhor Hugo Dourado é engenheiro mecânico, mestre em engenharia mecânica pela Escola de Engenharia da Universidade do Minho. Exerce funções do Comitê Europeu para a Normalização Eletrónica enquanto Project Manager. Previamente e durante a maior parte da sua carreira desempenhou um cargo de projetista de máquinas em empresas como a Kmatec. É natural de Guimarães, atualmente reside na Bélgica, em Bruxelas, tendo anteriormente vivido na Noruega. Senhor engenheiro Hugo, enquanto residente em Bruxelas, cidade que já sofreu mais que um atentado de natureza terrorista, continua a achar que este é um destino seguro? Olá, boa tarde. Primeiro gostaria de agradecer o vosso convite e também não preparei nenhuma apresentação, mas realmente posso falar um pouco sobre a minha experiência pessoal. Ora bem, em relação à pergunta que me colocou, eu pessoalmente, agora passado uns anos, não tenho problema nenhum em recomendar Bruxelas como um destino turístico. Na altura dos atentados houve realmente algumas, como é que eu ia dizer, foi um pouco difícil, porque realmente houve uma alteração muito grande do que seria a situação normal da cidade e foi uma surpresa bastante desagradável, mas eu penso que com o tempo e principalmente depois das medidas de segurança, nomeadamente da saída dos militares de locais públicos, penso que agora quase que é difícil sequer a gente lembrar-se do que aconteceu. Claro que nos lembramos, principalmente quando andamos no metro e passamos, por exemplo, numa das estações que foi alvo do atentado, claro que nos passa pela cabeça, mas não é algo que pessoalmente impeça de apanhar o metro ou de o utilizar, ou, pronto, ou que me faça sair antes daquela estação ou algo assim. Em relação ao aeroporto, porque também foi um dos pontos que foi objeto do atentado, também, mas isso aconteceu depois, como em todos os aeroportos houve realmente um aumento muito grande da segurança, mas agora, assim, agora também já não passo lá há algum tempo, devido à situação do vírus, mas a última vez que passei lá realmente já havia muito menos segurança, ainda se vê alguns militares, mas o número está cada vez a diminuir. Pelo menos é essa a sensação que tenho. Não quer dizer que não possa haver, como é que eu ia dizer, alguma segurança à paisana, digamos, mas assim militares e mesmo o número de polícias também acho que voltou ao normal. Pelo menos é a ideia que tenho. Realmente a segurança é uma condição essencial ao ser humano e, para além das questões associadas à segurança nessas infraestruturas, após o atentado sentiu diferenças notórias no modo de viver da população? Sim, durante algum tempo as pessoas estavam um bocado assustadas e era um motivo de conversa quase diário entre as pessoas. Mas não é, eu penso que a vida continua e não é, as pessoas se calhar ao início até iam menos a bares ou a restaurantes ou a cafés, mas eu penso que ao fim de alguns meses esse medo foi ultrapassado, digamos. Não quer dizer que não esteja sempre lá alguma coisa, mas de um modo geral penso que foi ultrapassado. Relativamente, sabemos que já viveu em alguns destinos. Relativamente à sensação de segurança, qual dos destinos se sentiu mais seguro? É assim, eu vivi anteriormente na Noruega, mas a Noruega, assim, teve um atentado, mas não foi, podemos dizer que foi terrorista, mas não foi de origem islâmica, como era o que estava a referir o senhor inspetor. E que penso que, pelo que eu percebi anteriormente, foi o que foi mais debatido. Mas, de um modo geral, na Noruega como é que eu ia dizer?
mesmo passando, mesmo sem pensar em terrorismo, eu penso que a segurança é mesmo, como é que eu ia dizer, é o sítio que eu me senti mais seguro, digamos. Mesmo a nível de deixar alguma coisa dentro do carro e poder deixar o carro aberto e ir para casa e nem pensar sequer que, ou até às vezes esquecendo de trancar a porta de casa e nem me lembro, só no dia a seguir quando ia ser, deixei a porta destrancada, mas pronto, isso nesse aspecto penso que foi mesmo o sítio onde eu nunca, nem sequer tinha algum problema, nem sequer me passaria pela cabeça que ia ter algum problema ou que ia estar a pensar que poderia encontrar alguém que me pudesse querer assaltar ou isso, não, isso não. Nesse aspecto penso que a Noruega estaria dos países que eu visitei até hoje mesmo no topo, digamos. Muito bem. No seguimento desta conversa, sabemos, lá está, que já residiu em vários destinos onde ocorreram atentados e também sabemos que a percepção de risco está associada às características, às vivências de cada pessoa. Acha que pelo facto de já estar, de certa forma, habituado a esse risco, que a sua percepção de risco é diferente? Ou seja, com isto quero questionar se o tipo de destino, por exemplo, que tipo de destino de viagem seleciona, visto que já vive em destinos que são, em certa parte, inseguros ou já transmitiram algum tipo de insegurança, qual é que são os destinos que considera quando decide fazer uma viagem, por exemplo? Bom, honestamente, se for um país que esteja em guerra, pronto, eu provavelmente evitá-lo-ei. Se bem que também já fui à Ucrânia 2 vezes desde que há aquele conflito com a Rússia, mas pronto, não fui à zona que estava realmente afetada, mas pronto, também lá fui, nem sequer pensei, se calhar vai haver algum problema. Pronto. Como vi que estava distante da zona que estava em risco, pronto, também não pensei que pudesse haver algum problema. Tirando isso, por exemplo, também já fui à Turquia, não vi, não sei, pronto, para além das medidas de segurança que já falámos, também não notei nada assim que me pudesse de alguma forma retrair de visitar, mas lá está, principalmente assim, se houver algum conflito ativo, vou pensar melhor, vou pensar mesmo se realmente quero ir e se vale mesmo a pena arriscar, mas isso, pronto, também não há assim tantos conflitos ativos em zonas onde normalmente as pessoas escolhem como um destino turístico, mas lá está. Depois depende também como é que eu ia dizer, da maneira de ser de cada um e até que ponto querem arriscar, não é? Pronto. De um modo geral penso que seja isso. Muito obrigada. Agora gostaríamos de introduzir os restantes oradores e dirigir esta questão a todos. De que forma, qual é a vossa opinião relativamente ao porquê da ocorrência de tantos atentados na última década na Europa, segundo o vosso ponto de vista? Não sei qual de vocês poderá querer responder primeiro. Bem, eu posso dizer qualquer coisa então. Bem, eu acho que a razão tem a ver precisamente com o surgimento de uma nova forma de terror, digamos assim, de organização destes movimentos extremistas, que não havia antes, como de resto foi referido numa das vossas apresentações, e muito bem, que o terrorismo antes destes tempos mais recentes, e que seguiram basicamente ao 11 de setembro de 2001, era um terrorismo mais ideológico, com causas políticas, etc. E agora aparece este terrorismo de raiz religiosa, sobretudo, que tem outro tipo de componente em termos até de mentalização daqueles que praticam estes atos, e que o conseguem fazer, às vezes de uma forma até mais isolada, desde que tenham oportunidade para isso, contornando, digamos, a vigilância
das autoridades de segurança e atuando muitas vezes dentro das rotinas, porque o que esta nova forma de terrorismo trouxe é isso precisamente, é quando menos estamos a contar, quando tudo corre bem, acontece um ato onde nós menos imaginamos, não é? Não há aqui, como havia no terrorismo mais ideológico, um objetivo era um banco, era uma personalidade ligada, por exemplo, ao capitalismo, etc., por parte dos movimentos radicais de esquerda. Agora é um terrorismo que acontece, que tem apenas por fim provocar o terror, provocar a desordem, provocar o medo, e que atua em qualquer sítio e em qualquer lugar, seja num comboio, num avião, num passeio público, ou pura e simplesmente atacando alguém com uma arma branca na mão, à falta de outro meio, como tem acontecido anteriormente. Eu penso que é sobretudo isto, mas alguém mais, digamos, conhecedor do fenómeno do que eu, como nomeadamente o Dr. Carlos Chambel, poderá talvez explicar melhor. Desculpa. Sim, é verdade, não há dúvida nenhuma que essa é a característica deste tipo de terrorismo. Muito embora, temos aqui uma questão que é importante também, do meu ponto de vista, referir. Este terrorismo pretende, sobretudo, tem aqui uma questão simbólica que pretende atacar o poder, atacar sociedades prósperas. O caso de 2001, atacar as Torres Gêmeas. Tem aqui uma questão simbólica que transforma esta gente que tem uma ideologia extremista muito acentuada, transforma-os em mártires e transforma-os em heróis. Ao fim e ao cabo, eles vão buscar a glória, eles procuram a glória, e nós, na nossa mentalidade, isto é difícil de encaixar. Nós não conseguimos ver o alcance da glória desta forma. Mas eles querem implementar uma nova ordem, querem implementar novos circuitos de poder, querem fazer uma invasão diferente das sociedades ocidentais. E esta felizmente, mas também diga-se de passagem, muitas vezes nós também não temos essa percepção, mas a ideia que nós temos é que também estas correntes jihadísticas radicais do Islão são muito residuais. A maior parte dos muçulmanos, que são mais de 20% da população mundial, são moderados, são pessoas que estão perfeitamente integradas, são pessoas que foram vendo a evolução e as mensagens do Corão e das mensagens do Islão de forma integradas na própria evolução da sociedade. E depois temos aqueles grupos, que é o caso, por exemplo, da Al-Qaeda, que o próprio nome Al-Qaeda quer dizer a base, quer dizer que é um grupo ortodoxo que defende as raízes mais tradicionais do Islão, em que vê as coisas de uma forma completamente deturpadas na visão atual desta religião. E isto é muito difícil de explicar, e podemos estar aqui a falar e colocar aqui muitas questões, mas há aqui sempre uma questão de conquista do poder, há uma questão simbólica e há uma questão desta gente se ligar a uma identidade que, em última instância, a morte os vai transformar em heróis, que os vai conduzir a um patamar diferente da existência deles. E isto é muito difícil de combater, porque quando negociamos com outro tipo de terroristas, ainda há pouco tempo aqui em Portugal tivemos uma situação, e aqui onde trabalhei, em que detectámos aqui um grupo, aqui uma casa de recuo do grupo terrorista Resistência Galega aqui em Coimbra, em que conseguimos aqui apreender um grande espólio deste grupo. É muito mais fácil lidar com este tipo de gente, porque este tipo de gente a priori não tem como última objetivo a própria morte. Esta gente quer implementar uma determinada ideologia, que são separatistas, tem aqui uma natureza política, mas nunca a própria morte, e selecionam os alvos, que tem, por exemplo, este grupo terrorista, a Resistência Galega, tinha o cuidado de selecionar determinados tipos de alvos, evitar perdas de vidas humanas e danos físicos, enquanto aqui é precisamente o contrário. Aqui basta ter uma faca na mão e ter a ideologia certa e ter alguém que nomeadamente nas madraças e por aí fora, com influencia de determinada forma para cometer um crime. E sobretudo jovens, pessoas que ainda têm muito para dar e que ainda estão no processo de maturidade ainda em crescimento. Isto é uma das minhas visões, mas que é muito difícil, tem muitos fatores. Mas passo a palavra também aqui ao outro colega de painel. Antes de passarmos a palavra, a nossa sessão está a terminar novamente, mais uma vez, por uma questão de logística tecnológica, mas pedimos novamente que voltem a aceder ao link para darmos continuidade ao debate, por favor. E mais uma vez pedimos desculpa.